Olá, corajosos, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio. A gente recebeu bastante feedback positivo. Hoje a gente tem uma participação especial. O Tintim vai participar no sofá aqui e falar sobre terapia, né, filho? Falei, estou só de vigia mesmo. E o assunto de hoje é como encontrar um terapeuta. Uma missão quase que impossível, mas não é impossível. É uma missão difícil porque você precisa se identificar com a técnica que aquele profissional usa e também se identificar com o processo. Então, para iniciar esse episódio, a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre as linhas da terapia, da psicoterapia, né? Mas eu acho importante antes falar, né, amiga, que tanto a Fernanda quanto eu, nós não somos psicólogas. É bom lembrar. É bom lembrar sempre isso. Porque a gente traz algumas informações daquilo que a gente pesquisa, na parte teórica, digamos assim. E do nosso processo pessoal, né? Nós somos pacientes de terapia, a gente não é terapeuta, não somos estudantes de psicologia, nada na parte técnica. É só a parte pessoal mesmo, de experiência pessoal. Sim. E eu acho legal, assim, algumas pessoas trouxeram questionamentos, né, pra gente no decorrer aí das semanas que a gente lançou o episódio número 1. E uma das perguntas que nós tivemos foi: qual que é a diferença entre psicólogo e psiquiatra? Eu achei interessante trazer, porque nem todo mundo tem esse conhecimento. Nós fizemos uma enquete onde 80% das pessoas sabiam qual que é a diferença, mas os 20% não sabiam. Então, a gente vai esclarecer rapidinho qual que é essa diferença, tá? Os dois profissionais, eles trabalham num processo de psicoterapia relacionado a transtornos mentais. Mas o psiquiatra, ele estuda medicina para isso, né? Por quê? Ele precisa de toda uma formação relacionada às questões físicas, orgânicas. Por quê? Por exemplo, a depressão. A depressão não é somente uma questão psicológica, digamos assim. Ela é uma questão orgânica e tem todo um funcionamento neurológico que precisa estar funcionando adequadamente, e a depressão faz com que esse regulamento aí, esse funcionamento fique desregulado. E aí, o psiquiatra, ele passa para o paciente os tratamentos medicamentosos. Então, se você tem um processo, uma depressão, pessoas com transtorno bipolar, pessoas com síndrome do pânico, esquizofrenia, isso são processos patológicos que requerem um atendimento de saúde mais eficaz, né? Saúde que eu digo física mesmo. Então, precisa tomar medicação, precisa ter todo um acompanhamento, além da medicação, fazer o tratamento com o psicólogo para ir identificando algumas questões, né? Nesse caso é um tratamento casado, né? Só o psiquiatra talvez não resolva e só a terapia também não. Sim. Tem que ser os dois em conjunto, uma equipe, né? Em alguns casos, sim. E aí somente o psiquiatra pode te dar um diagnóstico dessas doenças, né, mentais, de transtorno. E também só o psiquiatra pode receitar remédio, né? Só o psicólogo psiquiatra não receita remédio. Se algum psicólogo que vocês conheçam não tenha um CRM, né, esteja fazendo alguma prescrição de medicamento... eles não têm CRM, eles não são médicos, né? São terapeutas. Sim. Já o psicólogo, ele utiliza as técnicas de terapia para compreender as questões que levaram aquela pessoa ao adoecimento mental, né? E eu acho importante a gente falar que
a psicoterapia, ela não é somente para pessoas que estejam com algum transtorno, alguma doença, alguma depressão. A psicoterapia, tanto do psiquiatra quanto do psicólogo, ajudam muito nessas situações. Mas existem pessoas que procuram a terapia, procuram o processo de psicoterapia para se conhecer melhor. Que isso foi o que aconteceu com a gente. A minha psicóloga até fala que quando a gente se conhece, o processo terapêutico ele é mais eficaz quando aparentemente não está acontecendo nada. Porque quando você está numa crise, seja ela de depressão ou mesmo de ansiedade, a gente está passando por um problema muito grave, enfim, você só está apagando incêndio, então está ali resolvendo aquela situação. Mas esse processo de autoconhecimento, que é esse lado que a gente defende, né, de se conhecer para viver melhor, para se relacionar melhor, para viver com menos ansiedade, menos estressado, enfim, ele acontece mais na zona rasa, né? Quando tá tudo bem, quando não tá nada em crise. Que aí eu acho que a terapia funciona melhor porque você tem mais olhar para você, né? Para as suas questões e não para os problemas que estão quando o problema está em ebulição. Sim, né? Sim. É importante falar também que algumas pessoas me questionaram: nossa, mas você não acha que 7 anos de terapia é muita coisa? Como a Fernanda falou no episódio passado, o nosso processo de terapia com o profissional, ele acontece no decorrer da nossa vida. Então, durante essa caminhada, a nossa vida vai continuar e vão acontecer diversas situações, né? Eu iniciei por uma situação, no decorrer dos anos, eu acabei tendo uma perda de um ente querido muito próximo, adoeci numa depressão também. E aí, depois desse processo, em 2017 eu tive a alta. Então, eu consigo viver sem a terapia. Mas o que aconteceu é que a minha crise depressiva, ela retornou em 2019. Então, eu já conheço os sintomas, né, da minha depressão. Então, eu sabia que naquele momento eu precisaria retomar o tratamento. E aí foi quando eu voltei procurar a minha psicóloga e também o psiquiatra. Então, a gente conta os 7 anos, né? Mas existe aí um tempo, uma janela aí de 2 anos. Eu, nesse tempo, nunca parei, né? No outro vídeo eu falei que comecei com 30, mas na verdade comecei com 29. Nosso editor me deu uma bronca. Eu comecei com 29 e esse ano eu tenho 33, mas eu já vou fazer 34. Então, por isso que são 5 anos. E eu não parei nesse tempo. Eu até poderia parar hoje, digamos assim, porque eu acho que muita coisa eu já aprendi a lidar, mas eu ainda tem coisas para me desconstruir. Mas vamos supor, se eu precisasse parar hoje, ou por motivos financeiros, ou se a Sandra parar, enfim, muita coisa eu aprendi já a lidar sozinha, né? A gente aprende, porque não é uma coisa que você fica dependente, eu sempre vou precisar de alguém para me ajudar a resolver. Até que eu gostaria, se fosse assim. Seria ótimo, né? Mas não você vai aprendendo a lidar com as questões e em um certo momento vai ficar tudo bem se você não tiver sua psicóloga. Tanto que eu tô há 15 dias sem ir por causa do carnaval, enfim, e eu fico numa boa. Acontecem algumas coisas e eu consigo identificar o que fazer de uma forma mais leve, de não me estressar com alguma situação, enfim. Mas demora, né, gente? A gente se constrói muito tempo. Então, para se desconstruir e começar a enxergar as coisas com outro olhar, demora. Foi o que eu falei no outro vídeo. Às vezes uma coisa resolve muito rápido e às vezes algumas coisas a gente fica batendo naquela mesma tecla, né? Então não tem regra, não tem tempo certo, não tem dependência. Eu acho que a gente vai aprendendo a resolver, né? E mesmo se tivesse dependência, eu costumo falar, se é para viver melhor, por que não? Né? Assim como quem toma remédio para diabetes, remédio para pressão, se você precisa de um tratamento que vai te fazer bem sempre, por que não fazer, né? Mas não existe, pelo menos, eu não sei se existem casos oficiais de dependência, mas não é o nosso caso, né? E o tempo é porque é o tempo necessário mesmo. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo. Existem pessoas que têm o tempo 2 meses curto. Não é tempo, viu, gente? Tem pessoas que têm o tempo mais longo e aí é o processo de cada um. Sim. Porque graças a Deus nós somos seres individuais. Amém. Né?